E aí pessoal, showzinho? Nesse vídeo irei mostrar para vocês como trabalhar com variáveis de ambiente. Esse é um assunto bastante importante e também ele é bem usado em todo e qualquer projeto em Rails, tá? O que seria exatamente a ideia desse vídeo? Eu vou mostrar a vocês o conceito do que é variáveis de ambiente, por que nós usamos ele, que ferramentas nós podemos usar para trabalhar com variáveis de ambiente, e também nós iremos ver como a gente pode trabalhar com ele nativamente dentro do Rails sem nenhuma outra biblioteca externa, beleza? Então, antes de qualquer coisa, deixa um joinha, tá? Se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Bom, eu tenho uma aplicação já construída aqui, tá? Eu fiz simplesmente só um Rails new, tá? Variáveis de ambiente, não coloquei nenhum banco de dados nem nada disso, ok? É uma aplicação na versão 6 do Rails, tá? E no Ruby na versão 2.6.5, tá? Vocês observarem aqui só o ambiente para vocês entenderem em que ambiente eu estou, tá? Na versão 6 do Rails e no Ruby 2.6.5, ok? O que nós temos aqui de informação antes de começarmos a trabalhar mesmo dentro do Rails? O que é uma variável de ambiente? Variáveis de ambiente elas servem para você compartilhar informações entre aplicações dentro do seu sistema operacional. Então, normalmente a gente usa uma variável de ambiente para colocar dados sensíveis ou dados que você não quer que ele fique dentro do teu aplicativo, tá? No nosso caso, dentro do nosso projeto Rails, beleza? Então, se você estiver programando em qualquer outra linguagem ou em qualquer framework, essa técnica ela também é válida, tá? Ela não serve simplesmente só para o Rails, ela serve para qualquer linguagem e ela serve para qualquer framework. Isso é uma medida de segurança para que você não possa colocar nenhuma informação sensível dentro do teu projeto, beleza? Então o que acontece? Como é que é formado uma variável de ambiente, tá? Eu vou dar alguns exemplos de como se trabalha com variáveis de ambiente. Normalmente as variáveis de ambiente elas ficam registradas no ambiente do teu sistema operacional. No meu caso eu estou usando um OS X aqui, mas ela também é válida tanto para Linux como para Windows, ok? No exemplo que eu vou aplicar aqui, ele vale tanto para Linux como para OS X. Para Windows é um pouco diferente, mas normalmente se acostumem com essa maneira que eu estarei explicando agora, porque os servidores, normalmente vocês irão aplicar isso em servidores Linux. Então vai ser essa forma como ela é feita e como ela trabalha lá dentro do sistema, beleza? Então o que acontece? Normalmente a gente constrói variáveis de ambiente ou no nosso .bash profile, tá? No ambiente Linux, tá? Ou SX, né, no caso. No meu caso, normalmente eu costumo colocar no meu ZSHRC, tá? Que é o meu ambiente que eu trabalho aqui no meu terminal, tá? Eu uso o ZSH, então ele é uma ferramenta muito boa para te dar mais poderes dentro do teu terminal, beleza? Para a gente usar variáveis de ambiente, a gente tem algumas maneiras dentro do Rails, tá? Eu vou dar um exemplo de como a gente usa variáveis de ambientes aqui no console. Uma das formas, tá, que a gente pode usar é a seguinte, ó. Eu posso criar uma variável chamada pass, tá? E vou passar essa variável de ambiente observe que eu estou criando uma variável chamada password e o valor dele é pass, dentro do IRB, que é o nosso interpretador do Ruby, tá? Quando eu abro o meu IRB, observe que é como se eu estivesse trabalhando com Ruby normal aqui, beleza? Mas se eu colocar aqui env e colocar o nome password, observa que essa variável ela existe.
Ah, mas você acabou de me mostrar esse env, mas você não me explicou o que é esse env. Esse env é uma variável global, tá? De ambiente, que ele pega todas as informações de variáveis de ambiente do teu sistema, tá? E aqui ele vai te dar todas as informações. Exemplo, eu uso o RBenv como meu gerenciador de Ruby, apesar de que não expliquei isso aqui no canal, mas em breve vai ter um vídeo só explicando como funciona o RBenv ou RVM, né, que são os gerenciadores de versões de Ruby. Ele está me dizendo aqui que eu uso ZSH, ó, tá aqui o caminho dele. Ele me diz qual os plugins do Polaris, tá? O nome de usuário, qual é o terminal que eu estou usando, entre outras informações. E juntamente com isso apareceu o password aqui que eu passei, ó. Ok? Então variáveis de ambiente são locais, ok? Que você pode usar para colocar informações que não vão estar dentro da tua aplicação, que tu pode usar tranquilamente dentro do Rails, tá? Outra forma de você usar é a seguinte: se eu sair e abrir o IRB de novo, tá? E se eu colocar env novamente, observe que o password já não existe mais, tá? Diferente daqui, ó, que o password estava entre user e o RBenv root, tá? User e o RBenv root não existe mais, ó, tá? Ele não existe mais no nosso ambiente. Outra forma de você colocar trabalhar com variáveis de ambiente é usando o export. Você pode exportar uma variável de ambiente na tua seção, tá, do teu terminal. Ele só vai ser visto durante esse terminal estiver aberto. Quando ele finalizar essa sessão, essa variável não existe mais, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Eu vou botar aqui como se fosse o Gmail user, tá? Então o nome do usuário do meu Gmail é Frank, por exemplo, tá? Então eu acabei de criar essa variável de ambiente nessa seção, tá, chamado Gmail user. Se eu acessar o IRB, tá, e colocar aqui o env, observe que ele vai aparecer aqui, ó, Gmail user Frankston. Só que o que vai acontecer agora? Eu vou abrir uma nova seção, tá? Uma nova aba que eu fiz simplesmente um Command T, tá? Um Ctrl T. Aí eu vou sair desse terminal, vou matar ele aqui. Eu vou aumentar aqui de novo, só para vocês visualizarem, e vou dar um IRB novamente. Se eu imprimir o env, observe que o Gmail user não existe mais, ó, tá? Até se eu fizer assim, ó, Gmail user é new, beleza? Outro detalhe, eu mostrei a vocês o do PES assim, né? Eu passo a variável de ambiente, o valor, e eu entro no IRB e observe que eu tenho acesso ao meu PES aqui, certo? Cadê? Ele tá aqui. Se eu sair do IRB e acessar novamente o IRB, ele também vai se perder, tá? Se eu botar aqui o password, ó, também é new, porque ele só é visível no momento que eu estou chamando esse IRB, quando eu estou passando essa variável, beleza? Outro detalhe importante que você poderia fazer é acessar seu Bash Profile, tá? Ou acessar o seu arquivo do ZSHRC e colocar esses valores lá, e ele vai estar visível a todos os momentos que você acessar, tá? E em todo momento que você reiniciar seu sistema operacional, essa variável de ambiente ela vai estar visível. Só que a nossa ideia aqui é usar isso dentro de um nosso sistema, certo? Então, existe algumas maneiras de você trabalhar com variáveis de ambiente dentro do Rails, beleza? Duas delas que são muito famosas, que a galera usa, é o Figaro, tá? É um agente que ele é próprio para variável de ambiente, e também o Don't-Env, beleza? Como elas funcionam? Rapidinho para a gente ir para a parte principal, que a gente vai ver uma forma sem usar nenhuma dessas gens, tá? Quando você instala a Don't-Env Rails,
você vai configurar para ele carregar, certo? O .env. E você vai criar na raiz do teu projeto um arquivozinho chamado dom.env. E aí você simplesmente pode colocar assim, ó, chave, valor, igualzinho como eu estou fazendo aqui no meu terminal, tá? Ó. Eu simplesmente faço assim, ó, chave, valor, beleza? E aí o que acontece? Quando você coloca dentro do arquivo .env esses dados, você consegue acessar como se fosse como no terminal. Você coloca env e o nome da chave que você quer acessar e você pega o valor que está configurado lá nessa variável, beleza? Algumas informações importantes se você usar o .env, tá? Ele segue uma certa linha de load, certo? Uma ordem cronológica, digamos assim, de quais arquivos ele irá ler primeiro. Então, por ordem, ele começa sempre aqui, ó, do .env development local até o .env, tá? Normalmente a galera usa o .env porque ele serve para todos os ambientes. Esses outros você separa as variáveis de ambiente as variáveis por ambiente, tá? Eu posso ter variáveis só para produção, só para teste, só para desenvolvimento ou só local. E observe que aqui ele diz quais são os ambientes que esse arquivo ele vai conseguir se comportar, tá? E aqui ele diz se você deve colocar no git ignore ou não. Aí vem a parte importante. Toda vez que você trabalhar com variáveis de ambiente, você não pode jamais, nunca colocar esses dados no seu git, ok? Por isso que ele diz que você deve colocar no git ignore, beleza? Alguns ele colocam não porque são dados que você vai poder replicar lá. Ele vai puxar esse production aqui de uma cópia de .env. Então, por isso que normalmente você não precisa botar no git ignore. Mas normalmente eu aconselho ainda assim não seguir isso aqui. Considere todos como yes. Coloque todo mundo no git ignore, beleza? Outra gen interessante, que é a que eu mais gosto, é a Figaro, tá? Quando não tinha a forma como iremos trabalhar nesse vídeo, eu usava o Figaro, tá? Ele é bem mais simples, ele é bem mais rápido de configurar. Você simplesmente adiciona a gen, dá um bundle exec Figaro install, ele vai gerar um arquivo application yml dentro da pasta config. E aí tu simplesmente vai colocando as chaves aqui, tá? E os valores, e tu vai conseguir acessar da mesma forma, env e a chave. Beleza? Muito simples, esse é bem simplesinho, tá? Então o que acontece? Antes da versão 5.2 do Rails, a gente usava uma dessas duas gen ou outras, tá? Eu estou considerando essas duas que são as mais famosas, quando a gente usava antes do Rails 5.2. Mas considerem que esses caras funcionam perfeitamente até hoje, tá? Se você não quiser usar a forma como irei mostrar aqui, você pode usar o Figaro ou pode usar o .env perfeitamente, ok? Mas como nós iremos trabalhar com variáveis de ambiente na nossa aplicação? Nós iremos mexer com um cara chamado Credentials, tá? É uma funcionalidade que já é dentro do Rails desde a versão 5.2 e ele funciona perfeitamente como se fosse variáveis de ambientes. Mas na real ele não é uma variável de ambiente, eles são informações secretas, como o nome diz, de credenciais, que você pode usar dentro da tua aplicação. Como ele funciona, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu vou abrir aqui o nosso Visual Code. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom para vocês observarem. Tá? Foi demais. Dentro do config existem dois arquivos que são muito importantes com relação a credentials. Um master.key, ok? E um credentials.yml.enc, tá? De encrypt. O que esse cara acontece? Todos os teus dados de credenciais estão aqui dentro, mas ele está encriptado. Você não consegue acessar esse dado, ele é um dado encriptado. Mas a gente consegue colocar dados importantes ali dentro.
para a gente descriptografar esse cara, existe um arquivo que ele já por padrão, se vocês observarem, eu até vou clicar aqui fora, ó. Vocês observarem aqui, ele está mais escurinho, tá? Porque isso aqui, dentro do meu terminal, ele considera todos esses arquivos que são ignorados. A gente pode abrir o git ignora, que ele já coloca isso como padrão, ó, como ignorado no nosso repositório, que esse cara não vai entrar no nosso commit. Esse cara aqui é a nossa chave para que a gente possa descriptografar essas credenciais. Beleza? O que normalmente você tem que fazer? Criou uma aplicação nova no Rails. Vem aqui nessa marcha aqui, guarda essa chave em algum local, tá? Sei lá, na nuvem, no Excel, lá no Google, ou no teu gerenciador de senha, ou anota no caderninho. Guarda essa chave. Você não deve perder essa chave. Por quê? Porque todo e qualquer dado que você configurar aqui dentro, ele só vai ser acessível através dessa chave. Beleza? Vou simular um cenário aqui muito simples. Beleza? Como é que a gente faz para acessar as nossas credenciais? A gente faz assim, ó. Editor, aqui, ó. Vim, a gente diz qual é o vim. Eu poderia até botar o code aqui, tá? Rails credentials 2.edit. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero editar as credenciais do Rails com o editor code, tá? Então ele vai simplesmente abrir o Visual Code, ok? Acho que não funcionou. Vamos fazer o seguinte, vamos usar o Vim mesmo. Beleza, olha só. Aí o que acontece? Quando a gente abre ele, tá? Ele vem aqui comentado um exemplo de AWS. Beleza? Se a gente quisesse guardar aqui o nosso Access Key, o Secret Key do AWS aqui. E aqui tem um Secret Key Base que ele já vem por padrão, que já coloca quando se cria uma aplicação nova. Então, vamos dar alguns exemplos aqui, tá? Eu vou colocar aqui insert e eu vou simplesmente colocar uma variável chamada aqui gmail underline user, e aí eu vou colocar aqui Frankston, ok? Só isso. Eu vou sair, tá? wq, ok. Ele diz que o arquivo foi encriptado e salvo. Então o que é que acontece? Se eu abrir agora aqui o encrypt, ó, observa que ficou maior, tá? Porque entrou novos dados, beleza? Mas aquela informação não tá lá. Então o que é que acontece? Uma forma legal de a gente ver os dados é assim, ó, Rails credentials show. Se essa chave estiver configurada corretamente, o que ele vai fazer? Ele vai me exibir todas as variáveis que está configurada dentro de credentials, tal. Se você tiver em dúvida como é que é a chave, de o que foi que você configurou, se está certinho o nomezinho lá, você pode dar um credential show e ele vai exibir. Agora, olha o curioso. Eu vou alterar essa chave, eu vou botar de propósito aqui um A, tá? E eu vou dar esse show novamente. Vejam o que vai acontecer, ó. Dá um erro. Se vocês observarem aqui, ó, ele diz que a chave aqui, ó, dá um erro de chave, tá vendo? E se eu tentar editar, o que vai acontecer agora, ó? Ele diz que a chave não consegue descriptografar esse arquivo, ó, tá? Aí o que eu vou fazer? Supondo que a gente perdeu essa chave, tá? Eu perdi, aconteceu alguma coisa. O que a gente faz para corrigir o problema? Primeiro, você vai ter que configurar todas as chaves novamente, todos os dados de credenciais. Para isso, você vai ter que excluir os dois arquivos, tá? Que eu vou fazer isso agora, tá? Observe que dentro de config não tem mais nem a key, tá? A master.key e nem o arquivo encriptado, tá? Eu vou simplesmente fazer um edit novamente.
Quando eu faço isso, o Rails percebe que não tem e aí ele gera um novo do mesmo jeito, ó, certo? E eu vou inserir o dado que eu quero, tá? Gmail user Frankston. E aí eu vou salvar novamente, tá? E aí o que foi que aconteceu? Ele gerou uma nova chave, uma chave diferente e criptografou aquilo que a gente acabou de salvar. Beleza? Perdeu a chave, você tem que configurar tudo novamente. Você não vai conseguir recuperar esses dados de novo. Por isso, a primeira coisa que você faz é copia esse cara, cola lá no seu gerenciador de senha, num arquivo só de master keys de suas aplicações e etc. Beleza? Ah, mas legal, mas como é que eu acesso esse dado agora, né? Eu quero acessar, se eu der um show aqui agora, ó, eu quero acessar esses dados na minha aplicação, tá? Eu vou mostrar as duas formas. Primeiro, eu vou dar um Rails Console e eu vou acessar aqui pelo terminal e depois eu vou gerar uma view bem simples. Eu vou mandar imprimir lá na view para a gente ver ele funcionando, ele rodando dentro do Rails, tá? Então observa, para isso eu simplesmente vou fazer assim, ó, Rails application.credentials qual é o nome da nossa chave? Gmail user. Olha só, ele me retornou Frankston. Então simplesmente você vai decorar Rails Application Credentials. Depois de credentials, ponto alguma coisa é o que você vai fazer. Como é que eu faria no exemplo do AWS, tá? Eu vou tirar aqui e vou editar esse cara para a gente ver que a gente pode fazer N coisas aqui na Credentials, tá? Ó. Tá? Eu posso criar chave com subchave dentro, eu posso criar ambientes. Exemplo, se eu quiser dizer que é development, a gente pode botar aqui dentro um Gmail user. Se for ambiente de desenvolvimento vai ser Frank, se for production vai ser esse aqui, certo? E a gente tem o AWS aqui, certo? Eu vou salvar. Peraí. Eu vou salvar. Ele encriptou. Observe que a chave continua a mesma, mas aqui já mudou, tá? Ele gera um hash novo, um hash, uma stringzona aí muito doidona aí, certo? Olha o que acontece. Rails Console, nós iremos fazer o último teste para a gente ver funcionando lá, rodando no Rails, tá? Se eu colocar aqui Rails Application Credentials.aws, olha o que ele vai me retornar. Ele vai me retornar a chave valor que a gente configurou aqui, ó, de todas as chaves que tiver dentro depois de AWS aninhada a ele. Se eu quiser acessar o Access Key ID, simplesmente a gente bota um ponto. Perdão, é porque isso aqui é um símbolo, né? Então a gente vai acessar assim, ó. Beleza? Agora o que nós iremos ver? Observe que a gente fez todo o acesso, tá? E agora nós iremos ver como funciona no nosso Rails, tá? Como funciona o Rails? Eu vou dar um Rails S aqui. E aqui simplesmente vamos fazer assim, ó. Eu vou gerar aqui um console novo. Rails, opa. Olha só, Rails G Controller, vou chamar de blog index, tá? Igual no outro vídeo, só pra gente ver como funciona. E aqui, ó, app view blog index, eu vou simplesmente imprimir, ó. Rails Application AWS, tá? E aí eu vou acessar aqui o Access Key ID, tá? E aí eu vou localhost blog
index. Ok, application credentials, né? E como é que vamos acessar, né? Vamos esperar e tcharam, observe que ele acessou nossa variável de nossa credencial, tá? Antigamente nós usava variável de ambiente. Eu posso usar os dois? Pode, mas essa ferramenta ela ficou muito útil sem a necessidade de usar credentials, sem usar a necessidade de variáveis de ambiente, tá? Então vocês podem optar em usar os dois, ou usar credenciais, os credentials, tá? Ou simplesmente usar variáveis de ambiente e não usar o credentials. Você ficar à vontade de qual a técnica você queira usar, ok? Qualquer dúvida, comenta aí nos comentários. Dê o seu joinha e nos vemos no próximo vídeo.